Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. O mundo não acaba aqui. O mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui. O mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Gálatas tolos. Quem foi que os enfeitiçou? A morte de Cristo na cruz foi descrita claramente diante dos olhos de vocês. Quero saber apenas isto: vocês receberam o Espírito por fazerem o que a lei manda, ou por ouvirem e crerem nas boas novas? Será que são tão tolos que, tendo começado uma vida com o Espírito, estão agora se aperfeiçoando com as suas próprias forças? Será que tudo o que vocês sofreram foi em vão? Espero que não. É Deus que lhes dá o Espírito e realiza milagres entre vocês. Mas será que ele faz isso porque fazem o que a lei manda, ou porque vocês ouviram e creram nas boas novas? Como dizem as Escrituras a respeito de Abraão, Abraão teve fé em Deus, e, por causa de sua fé, Deus o aceitou como justo. Saibam, pois, que aqueles que têm fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. As Escrituras disseram o que ainda ia acontecer, quando falaram que Deus iria declarar justos, por meio da fé, todos aqueles que não são judeus. As Escrituras também anteciparam as boas novas a Abraão, dizendo: através de você serão abençoadas todas as nações. Dessa forma, aqueles que têm fé são abençoados, assim como Abraão foi abençoado porque creu. Mas todos aqueles que, por obediência à lei, querem ser justos diante de Deus, estão debaixo de maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito seja todo aquele que não continuar a fazer tudo o que está escrito no livro da lei. Está claro que pela lei ninguém pode ser declarado justo diante de Deus, porque as Escrituras dizem: aquele que pela fé é declarado justo, viverá. A lei não está baseada na fé. Mas, como dizem as Escrituras, quem fizer o que a lei manda terá vida por meio dela. Cristo nos livrou da maldição que a lei nos impõe, tornando-se maldição em nosso lugar. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo fez isto para que a bênção que Abraão recebeu pudesse ser dada aos que não são judeus. Esta bênção foi dada por meio de Jesus Cristo, a fim de que, pela fé, nós pudéssemos receber o Espírito prometido. Irmãos, vou lhes dar um exemplo da vida diária. Se um contrato é firmado entre duas pessoas, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar alguma coisa a ele depois de assinado. O mesmo acontece com as promessas feitas a Abraão e à sua descendência. Notem que Deus não disse "e aos seus descendentes", como se estivesse falando de muitas pessoas. Ao contrário, ele disse "e à sua descendência", isto é, somente uma pessoa, que é Cristo. O que eu quero dizer é isto: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei de Moisés, que veio 430 anos mais tarde, não pode cancelar essa aliança ou anular essa promessa. Se a herança que Deus prometeu a Abraão dependesse da lei, então ela já não dependeria mais da promessa. Mas Deus lhe deu essa herança gratuitamente por causa da promessa que tinha feito. Então, para que serve a lei? Ela foi dada para mostrar o que é contra a vontade de Deus. A lei foi dada por meio de anjos com a ajuda de Moisés como mediador, e deveria durar até que viesse aquele descendente a quem foi feita a promessa. Mas um mediador não é necessário quando existe apenas um lado, e Deus é um só. Quer isto dizer que a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se houvesse uma lei que nos pudesse dar vida, então seríamos declarados justos por ela. Mas as Escrituras dizem que todo o mundo está preso pelo pecado para que, por meio da fé em Jesus Cristo, a promessa fosse dada aos que creem. Antes que viesse aquele que é fiel, nós estávamos sendo guardados pela lei como prisioneiros, até ser revelada a fé daquele que deveria vir. De modo que a lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos declarados justos pela fé. Mas, agora que a fé veio, já não vivemos mais como dependentes do nosso guia. Pois todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados para pertencer a Cristo, de Cristo se revestiram. Portanto, não há diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um em Cristo Jesus. E, se vocês pertencem a Cristo, então vocês são descendentes de Abraão, e, portanto, herdeiros das bênçãos que Deus prometeu a ele. O que eu quero dizer é que, enquanto o herdeiro é criança, ele não é diferente do escravo, embora tudo lhe pertença. Enquanto é criança, ele tem de obedecer àqueles que tomam conta dele. Mas quando atingir a idade determinada pelo seu pai, então ficará livre. Assim também nós, quando éramos crianças, éramos escravos dos poderes espirituais que governam este mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho.
Ele nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados como filhos de Deus. E como vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para os nossos corações. O Espírito clama: querido Pai. Portanto, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos. E, desde que vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros. Antigamente vocês não conheciam a Deus. Eram escravos de deuses que não são verdadeiros. Mas agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque estão voltando outra vez para esses poderes espirituais, que são fracos e pobres? Mas agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque estão voltando outra vez para esses poderes espirituais, que são fracos e pobres, vocês querem tornar-se escravos deles novamente? Porque vocês estão celebrando dias especiais, meses, estações e anos? Eu temo por vocês. Receio que todo o meu trabalho entre vocês não tenha valido nada. Irmãos, eu lhes suplico, sejam como eu, pois eu também me tornei igual a vocês. Não que vocês tenham me feito algum mal, mas, como vocês sabem, foi porque eu estava doente que lhes anunciei as boas novas a primeira vez. Apesar da minha doença ter sido um grande peso, vocês não me desprezaram nem me expulsaram. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Vocês estavam tão felizes. O que foi que aconteceu? Eu posso afirmar que, se fosse possível, vocês teriam tirado os seus próprios olhos para os dar a mim. Por acaso me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Essas pessoas que querem que vocês obedeçam à lei bem que tentam convencê-los, mas não é para o bem de vocês. Elas querem convencê-los a se afastar de mim, para que vocês se virem somente para elas. É sempre bom ter um grande interesse por alguém, desde que seja para o bem, e não apenas quando eu estou aí com vocês. Meus filhos, estou novamente sofrendo por vocês, como uma mãe quando sofre as dores de parto. E continuarei sofrendo até que vocês venham a ser como Cristo. Eu gostaria de estar aí agora, e falar com vocês em outro tom de voz, pois eu não sei o que fazer a respeito de vocês. Vocês que querem estar debaixo da lei, digam-me uma coisa. Vocês não sabem o que a lei diz? As Escrituras dizem que Abraão tinha 2 filhos, um de uma mulher escrava, e outro de uma mulher livre. O filho da mulher escrava nasceu de maneira natural, mas o filho da mulher livre nasceu por causa de uma promessa que Deus fez a Abraão. Estas coisas têm um sentido figurado, pois estas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança foi dada no Monte Sinai, e gerou um povo destinado para a escravidão. Esta aliança corresponde a Agar. Agar é como o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à cidade de Jerusalém atual. Esta cidade é escrava, e todos os que lá estão são escravos da lei. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Pois as Escrituras dizem: alegre-se você, mulher que não pode ter filhos. Grite e cante de alegria, você que nunca sentiu as dores de parto. Porque a mulher desprezada terá mais filhos do que a mulher que vive com o marido. Porém vocês, irmãos, são filhos de Deus por causa da promessa, como Isaque era. Naquela época o filho que tinha nascido de maneira natural perseguia o que tinha nascido através do Espírito. Agora também acontece o mesmo. Mas o que dizem as Escrituras? Expulse a mulher escrava e o seu filho, porque de maneira nenhuma o filho da escrava vai ser herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, nós somos filhos da mulher livre, e não da mulher escrava. Gálatas capítulo 3 e 4. Bíblia versão fácil de ler. A serpente do Éden simboliza o mal da humanidade. É o veneno da humanidade que mata o Messias mordendo o calcanhar. A cabeça da serpente foi esmagada quando o Messias ressuscitou. Isso simboliza que o domínio do mal terá o seu fim quando as comunidades cristãs copiar a atitude da igreja primitiva. Os espíritos dos mártires da igreja primitiva virá com o Senhor e habitará nas pessoas dessa segunda igreja que está copiando a igreja primitiva. E todo o mal será eliminado no mundo todo. É isso que simboliza a volta do nosso Senhor com os seus anjos. Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém.